Ainda se ouve a sua voz, e suavemente ecoou, tão lívida emanou, e flutuou tão cansada, mas seguiu sua jornada, pois falou de amor, até mesmo de luz. Porém, o que é mais importante, sua voz não falou, a verdade ocultou. Até falou de Jesus, mas não falou que a remissão dos pecados ocorreu somente na cruz. E Jesus sempre foi Deus, mas que veio como homem, e viveu como servo, e morreu como a peste, como o pior cafajeste. Maculou as suas vestes com tão fétido pecado. Lá estava o Deus amado, tão sujo e humilhado, cabisbaixo e calado, coração machucado. Sempre foi Deus, mas foi lesado, seu orgulho despojado, pelo homem humilhado, seu sangue derramado, veio mudar minha história, pois levou todo o pecado, esqueceu o meu passado. Hoje eu ando mergulhado nesta luz que é Cristo Jesus, pois era minha aquela cruz. Ele veio uma só vez ele pagou por todos os nossos pecados. Ele nos perdoou e o fez por amor. E não quer nada em troca, só levar-nos contigo para o seu inefável abrigo e para sempre com ele então viver. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas nós fomos sarados. Por seu amor fomos perdoados. Neste sangue fomos lavados. O sangue de um Deus santo e imaculado. Ele é o pão da vida, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o único caminho, a verdade. Somente Ele é perfeito. Ele habita toda a divindade. Ele nos resgatou da maldição, por se fazer maldição em nosso lugar. E tudo isso fez apenas por nos amar. Hoje é a vida em nossas vidas, emanando aqui na terra pela graça nós somos salvos. Pela fé nós somos alvos do seu incomensurável amor. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Esse poema eu introduzi no livro chamado Filhos da África. É um livro que eu já coloquei na Amazon, depois resolvi tirá-lo para aprimoramento. A grande realidade é que, ao ver uma propaganda tão grande, principalmente por uma das maiores emissoras aqui de nossa nação, na época em que escrevi esse poema, enaltecendo e falando dos feitos do Espiritismo. Não estou aqui querendo apedrejar apenas, faço apologia àquilo que é a minha fé. E eu vi uma palestra de um determinado espírita falando a este respeito, nesse mesmo canal de televisão. Concomitantemente, na época estava passando uma novela chamada Alma Gêmea. E tudo isso fez com que eu olhasse para esta questão com mais atenção. De repente, ao ver, falando sobre déjà vu, sobre karma, enfim, e nós voltamos a este mundo para pagar nós voltamos nesse mundo para nos purificar através da reencarnação. É muito extenso, é muito profundo. Eu poderia usar textos aqui sobre a Bíblia, tais quais como nós podemos ler o livro escrito aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que testifica-se que ao homem é dado o direito de viver apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, entre tantos outros textos, nós vimos a desaprovação de Deus a respeito da reencarnação, da consulta aos mortos. Mas o que me apertou o coração, por exemplo, porque meu pai na época assistia essa novela,
Também porque, ironicamente, teve uma vez que eu li um livro, eu esqueci o nome da autora, é muito famosa, fugiu sinceramente agora. O Amor Venceu, o nome, Zíbia Gasparetto, lembrei o nome dela. O Amor Venceu. E tudo isso foi criando uma certa consistência. E de repente, quando eu deparei-me com isso, e depois, quando me converti, a verdade ficou escancarada através das Sagradas Escrituras. Então meu coração começou a agir de forma antagônica a tudo que eu havia aprendido acerca do Espiritismo, sobre reencarnação, volto a dizer, sobre karmas, sobre o homem ter que voltar a este mundo, porque para pagar os seus pecados. A síntese é essa. Enfim. Mas então eu fui me aprofundando em minha comunhão para com Cristo Jesus. Desde a época que ele me resgatou na BR-262, desde a época que eu era um alcoólatra, que ele usou um amigo, estava tão bêbado que esse amigo me levou para a casa dele, chegou a me dar banho. E depois tomei banho, depois de tomar banho eu me apaguei. No outro dia ele não deixou que eu fosse a lugar nenhum, até que eu cheguei a uma igreja. Havia um louvor e desde aquela época minha vida nunca mais foi a mesma. Depois na BR, cansado dos meus sofrimentos, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Ou seja, a graça irresistível desse doce Deus me alcançou. E olha que eu já havia paralisado com o alcoolismo, porque uma vez eu estava tão bêbado, eu esqueci eu esqueci um fato importante, porque meu colega me levou para esta igreja. Mas de repente eu voltei a estaca zero quando voltei à bebida. E foram mais 5 anos vivendo miseravelmente. Mas a questão aqui não é essa. Apenas estou falando de como paulatinamente a graça de Deus veio movendo em meu favor. Houve uma época que eu estava com o rosto todo inchado, havia deixado que raspasse a minha cabeça. Eu estava uma forma bizarra. E de repente eu olhei no espelho e falei: Deus, tenha misericórdia de mim. Lembrei-me da época que eu fui na igreja. E Deus, pela sua graça, eu consegui forças para paralisar com o alcoolismo. Estava abstêmio, mas não havia sido libertado. Até que na BR Deus teve misericórdia e me resgatou definitivamente. E eu trazia muito daquilo que eu havia ouvido, seja nas novelas, seja em livros que eu sempre gostei de ler muito, seja em pessoas que eu conheci que professavam a fé no espiritismo, no kardecismo, entre tantas outras coisas. Já vista que minha família toda é espírita, só que minha família era da Umbanda. A grande realidade é que eu fui vendo o grande antagonismo, o grande paradoxo que havia. Então, foi quando eu pedi a Deus e minha vida começou a ser mudada. Outro dia eu vi um pastor que parecia, eu não sei se ele recebeu o espírito do pai da moça, eu fiquei pasmo com esse tipo de evangelho que nós temos vivenciado. Talvez seja por causa disso que eu esteja falando hoje especificamente sobre o espiritismo. Por ser um pastor conhecido, quantos não aderem às suas ideias? Afinal, esse pastor falava, fazia-se como se estivesse sendo o pai dessa moça que falava. Nós podemos lembrar da parábola do rico e do mendigo, Lázaro. Nós podemos lembrar perfeitamente que a própria palavra de Jesus na parábola diz que há uma separação entre os que já se foram e os que estão lá jamais podem voltar, já que o rico queria voltar para avisar os seus que com certeza estava sofrendo. Onde veio Abraão, eles foram parar no céu. Estou aqui parafraseando porque era o seio de Abraão. Então foi dito a ele: olha, eles têm os seus vivos lá. A grande realidade é que sempre houve um antagonismo. Desde, me parece que o nome é José Laio Belisares Hipólito, eu troco esse nome, Allan Kardec. Desde que ouviu aquele bater nas paredes das irmãs Fox, o kardecismo vem sendo difundido de forma tão grande, de forma tão profunda. Mas o cristianismo em nada tem, nunca teve a ver com isso. A grande realidade
é que esse poema, depois que eu assisti um trecho final, meu pai entusiasmado por causa da novela, meu coração muito profundo. E eu pensei comigo, se esse Deus que eu tanto amo foi capaz de permitir, como nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 53, nessa profecia que 740 anos aproximadamente veio falar sobre o servo oprimido, o servo ferido. Ou seja, Jesus Cristo estava ali carregando aquela cruz no madeiro, sintetizando. Se Deus, esse Deus maravilhoso, porque está escrito no livro do Evangelho, escrito por João, tão conhecido esse texto no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou ao homem, ao mundo, de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, se Deus sacrificou o teu filho, para que agora, de reencarnação em reencarnação, eu possa ir aprimorando a minha vida através dos karmas, ou seja, anulando o que é de profundo, o que é o sangue que nos lavou de todo o pecado, dirimindo a graça que nós lemos em Efésios, porque testifica-se no capítulo 2, pela graça vós sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nenhum de vós para que vós venha vos gloriar. Se Deus, Jesus Cristo, com seu sangue não completou a tua obra quando disse telestai, ou seja, está consumado. E se Deus massacrou seu filho, então foi em vão. Eu deixaria de crer e amar a Deus, porque jamais vi favor em nenhum naquele bêbado que vivia caindo. Que se não é a misericórdia, a graça irresistível de Deus, eu teria morrido lá atrás. Não quero entrar em outros tipos de questões, porque existem outras polêmicas a respeito do livre-arbítrio, a respeito da eleição. Eu posso falar de forma subjetiva. Como eu posso acreditar no meu direito de escolha, no meu livre-arbítrio, se eu não consigo conter nem minhas necessidades fisiológicas, se eu dependo de Deus? Como estou falando sobre o antagonismo que há entre o kardecismo e o cristianismo, eu digo o seguinte: poderia citar tantos outros textos sagrados aqui, como no próprio livro de Isaías, que diz que nós não devemos consultar os espíritos dos mortos. Me parece que é o capítulo 8, não vou lembrar-me agora. Mas a questão aqui agora é a seguinte: se Deus permitiu que o seu filho, o único filho, sofresse tanto, para que eu viesse de reencarnação em reencarnação, tentar aprimorar minha vida, então o sacrifício foi em vão. Então Deus não é tão bom e tão amoroso assim. Só que eu sei que a graça de Deus me alcançou, estando eu morto em meus delitos. Tudo o que eu queria quando não era beber era viver na prostituição, amando mais ao mundo do que qualquer outra coisa. Mas Deus paulatinamente foi usando a sua graça, o seu amor, para transformar a minha vida. E a partir do momento que eu reconheci o sacrifício feito por Ele na cruz, o seu sangue me purificou de todo o pecado e eu tornei-me uma nova criatura. Eu não sou, chego a dizer, parece um exagero, uma hipérbole, mas eu digo que eu não sou arminiano, não sou calvinista, não sou nem mesmo, porque não dizer, eu vou exagerar, por isso eu disse hipérbole. Chego a dizer que eu não sou nem mesmo cristão. Eu sou fruto da misericórdia de um Deus chamado Jesus, o que transcende a qualquer ideologia, a qualquer teologia, a qualquer filosofia. Como é algo tão transcendente, tão acima, existe as Sagradas Escrituras. É o cordão umbilical que liga o que é impuro ao que é puro. Assim é a minha comunhão com Deus, através das Sagradas Escrituras, o único meio de vida eterna. Não de forma deturpada como aquele pastor e tantos outros religiosos que colocam coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, mas com fidelidade, amor e dedicação.
Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Amém.